deputados, havendo o número legal, sob a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Nos reunimos aqui para colocar em apreciação o processo número 109/79 de 2022 da Governadoria do Estado de Goiás, ofício mensagem 317. Este ofício visa alterar a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Relator, deputado Francisco Oliveira, parecer favorável. Pediram vistas os deputados Gustavo Seba, Humberto Teófilo, Major Araújo, Eduardo Prado e Paulo César Martins. Existe um voto em separado do deputado delegado Humberto Teófilo pela rejeição. Está em discussão o voto em separado do deputado Humberto Teófilo pela rejeição da matéria. Presidente, permita-me pedir Com a palavra, líder do governo. Solicito vistas da matéria e já faço a devolução com o nosso relatório, rejeitando o voto em separado do deputado Humberto Teófilo e mantendo o projeto e relatório original. O voto... A discussão em relação ao voto do deputado Humberto Teófilo foi interrompida, vistas ao líder do governo, que manifesta pela rejeição do voto em separado do deputado Humberto Teófilo e pela aprovação do relatório do deputado Francisco Oliveira. O voto favorável, parecer favorável do deputado Francisco Oliveira está em discussão. Discutir a matéria do deputado Gustavo Seba. Obrigado, senhor presidente. Deputado Bruno, nosso líder do governo, nós estamos lutando pelos goianos aqui, todos juntos, imbuídos do mesmo sentimento de defesa dos 7 milhões de goianos. Esse projeto, em primeiro lugar, senhores deputados, ele é desnecessário ser votado. Isso foi dito pela superintendente da Cefaz, que aqui esteve ontem. Inclusive, quando a gente falou com ela, falou assim, não, nós estamos votando, não precisava nem votar. Só para ter segurança jurídica. Foi a palavra dela aqui, sentada aqui nessa mesa. Ué, se não precisava votar, para que vai votar? Ah, porque já existe a lei federal, o CONFAS a nível federal, o deputado Amaury já decidiu e a lei federal é acima da estadual. Perfeitamente. Então, para que nós estamos votando? Não faz sentido. Agora, querem imputar a essa casa a responsabilidade de validar o aumento do imposto no bolso do consumidor goiano. Simples. O diesel vai ficar mais caro, ponto final, não tem conversa. O diesel vai ficar mais caro por causa dessa medida, fora as demais, que a gente não sabe o que vai acontecer a nível de governo federal, né? Agora, nós estamos aqui aumentando a alíquota do ICMS do diesel e do gás de cozinha. Isso lá na ponta da linha, isso vai chegar de uma forma muito grande, principalmente até no gás de cozinha. Ah, mas vai ser um imposto único, o diesel vai deixar de ser bitributado, tritributado igual era em Goiás, mas está subindo a alíquota absurdamente. Então, senhores deputados, entendo que é justo que a gente retire de pauta esse projeto. Retire porque, segundo a própria superintendente da Cefaz, ele não é necessário. Porque tem a lei federal, mas tem que dar garantia jurídica. Se tem que dar garantia jurídica, então já começa que o projeto tem algum tipo de inconstitucionalidade. Por que precisa de garantia jurídica da Assembleia, se a lei federal já dá esse resguardo? Então, na verdade, a decisão é de governo. O governo quer fazer isso e está jogando a responsabilidade nessa casa. E nós vamos, se votarmos favoráveis, senhores deputados, nós vamos aumentar o preço do diesel e o preço do gás de cozinha. Esse é o resultado. Nós podemos debater o dia inteiro. O resultado dessa votação hoje vai dizer, se for aprovado, vai subir o preço do diesel. Se for rejeitado, não. Se for aprovado, vai subir o preço do gás de cozinha. E subir o diesel, vai subir tudo em Goiás. Ah, vai prejudicar só a turma do agro? Não. A turma do agro vai acabar de sangrar mais ainda, que já está sangrando por essa taxação do agro. Mas vai sangrar todos os goianos. Todos os produtos que chegam em qualquer cidade do interior goiano dependem do diesel. Pelo transporte. Se subir o preço do diesel, vai subir o transporte de todos os alimentos, de todos os insumos, de ônibus de estudante, de ambulância de paciente, vai subir tudo, gente. Nós não podemos, coronel Adailton, votar isso, trazer para cá uma responsabilidade que não é daqui, segundo a própria Cefaz. Para que nós vamos trazer isso para cá? Então, eu queria sugerir
ao líder de governo que retire de pauta e chama a Cefaz. Porque se a própria superintendência diz que não precisa votar, por que nós vamos votar isso? Agora, se insistirem com a votação, vamos rejeitar esse projeto. Deixa a lei federal valer. Se a lei é superior e se ela já está em prática, se o Estado já está autorizado a fazer isso, a cobrar mais, a meter mais imposto no goiano, que é o que esse governo gosta de fazer, então, deixa ele fazer por lá. Não vamos criar uma lei aqui, senhores deputados, não vamos encerrar o ano, né? Acabamos de passar o Natal, né? Todos nós aqui ainda imbuídos do sentimento do Natal, de renovação de fé, de esperança, e a gente vem aqui e dá uma notícia dessa para os goianos, que, com essa casa aprovando, vai subir o preço do diesel, vai subir mais ainda o preço do gás de cozinha. Nós não podemos permitir isso. Essa votação a toque de caixa, esse projeto que chegou aqui da hora para a noite, esse superintendente, nós estamos aproveitando que vocês estão em extra e mandamos isso. Aproveitando o quê? Isso é conversa de B para delegado. Querem não chamar a atenção de que vai subir o preço do diesel e vai subir o preço de tudo. Porque tudo no país depende do diesel, depende do transporte. Então, senhores deputados, quero aqui já deixar, senhor Coronel Dailton, o pedido para que retire esse projeto de pauta, chama a Cefaz, fala se já tem lei federal, para que trazer esse desgaste para cá? E, se insistirem, o meu voto é contrário a esse projeto absurdo, que, se aprovado, vai subir o preço do diesel, vai subir o preço do gás de cozinha e, consequentemente, de tudo mais que depende do transporte, que depende do diesel. Meu voto é contrário, senhor deputado. Com a palavra para discutir a matéria, deputado Francisco Oliveira. Senhor presidente, bom dia, nobres pares. Essa matéria ela é extremamente importante, mas nós lamentamos a distorção que o deputado Gustavo Seba faz ao colocar a culpa no Estado ou nessa casa. Essa deliberação e essa regulamentação, ela parte lá do CONFAZ, Conselho Nacional Fazendário, aonde, por unanimidade, foi votada essa matéria. Então, é o Conselho Nacional, aonde todos os estados da federação aplicarão essa metodologia que nós estamos votando aqui. O que o governo faz, e aí é o governo Ronaldo Caiado, juntamente com a superintendência tributária, onde a Renata esteve aqui fazendo as explicações, que é subordinada à nossa competente secretária Cristiane Schmidt, é exatamente fazer com que essa casa possa dar a legalidade necessária para o governo, para não ter qualquer ação pertinente futura. Mas volto a frisar e a relembrar aqui que essa matéria ela foi regulamentada pelo Conselho Nacional Fazendário, aonde não cabe nem inclusive um voto contrário, tem que ser por unanimidade, e essa aplicação vai ser para a federação. Então, não existe que o governo vai aumentar o diesel, que vai aumentar isso ou aquilo, não. Foi o Conselho Nacional, através de uma votação de todos os governos orientados ali, que fez essa votação para esta matéria. Nós estamos tão somente regulamentando, porque se tem uma coisa que o governador Ronaldo Caiado faz é trabalhar dentro da legalidade e da normalidade. Querer novamente colocar e imputar ao governo essa matéria como dizendo que vai aumentar a tributação, que vai aumentar o diesel, vai aumentar uma série de outras coisas, ao governo não. Foi o Conselho Nacional Fazendário de 27 estados do Brasil que votou essa matéria. Então, é uma matéria nacional, é uma matéria que ela está aprovada já no Conselho e não tem essa de querer imputar ao governador que vai aumentar diesel, vai aumentar isso ou aquilo, como fizeram no agro, que era uma matéria que ela tem endereço certo, sabemos quem vai ser taxado e colocou como se todo mundo fosse sobretaxado na questão do agronegócio. Então, é uma matéria importante, não tem essa de querer imputar ao governo qualquer sobretaxa ou impostos colocando nas suas costas. Para discutir a matéria, deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres amigos. Eu só queria esclarecer ao deputado Gustavo Seba que nós estamos aqui aprovando essa lei até em virtude do princípio da anuidade, né? Nós estamos votando agora para que ela possa valer a partir do ano que vem. Como foi dito aqui pelo deputado Francisco de Oliveira, de uma forma bem clara, eu vou até fazer uma leitura aqui do convênio de ICMS entre os governos. O governo vem lutando há muitos anos no governo federal para a unificação de alguns impostos, em especial o ICMS. O Conselho Nacional de Fazendário,
CONFAS, na sua 64 reuniões extraordinárias, realizada em Brasília, no Distrito Federal, no dia 21 e 22 de dezembro de 2022. A reunião do CONFAS, onde convalidou essa decisão em relação à Lei Complementar 192, de 11 de março de 2022, na realidade, ela foi decidida, deputado Gustavo Seba, ela foi decidida dia 21 e 22 de dezembro. Todas as assembleias estão sendo convocadas para poder fazer a votação dessa matéria. Essa matéria não é uma decisão, do governo de Goiás, da Secretaria de Economia, muito menos do governador Ronaldo. Todos os governadores foram obrigados a assinar. Alguns estados vão perder, outros estados vão ganhar. O ano que vem vai chegar aqui nessa casa, em relação, por exemplo, à gasolina, o estado de Goiás vai diminuir. Vai diminuir. O imposto, o ICMS também do gás de cozinha, por exemplo, é um imposto, em Goiás sempre foi muito baixo. Em alguns lugares é mais alto. O ICMS então você pega o valor do ICMS do gás de cozinha. Em relação aos outros estados, é um dos menores do Brasil. E aí eu te falo, como da gasolina o nosso é um pouco maior, lá o estado vai ter uma diminuição em relação a esse ICMS. E o governo de Goiás, deputado Gustavo Seba, está buscando outras alternativas também em relação às pessoas mais simples. É uma realidade hoje em alguns municípios e também do governo federal, por exemplo, o Vale Gás. Das pessoas, Vale Gás, a doação do gás pelo governo do estado. São mecanismos de poder ajudar as pessoas mais carentes. O governo está buscando soluções que, em virtude até de uma decisão do CONFAS, que não foi do governo do estado de Goiás. Então, na forma que o senhor coloca, na forma que o senhor transparece, parece que o governo quer tomar dinheiro. Não, deputado Gustavo. Ele está cumprindo uma decisão. Caso essa decisão não seja cumprida, esse acordo, os secretários de Fazenda e de Economia do Brasil inteiro estão sujeitos até prisão. Isso a própria Cristiane me passou hoje pela manhã. Então, estamos tomando uma decisão do princípio da anuidade, em princípio de poder adequar a regra federal, que foi votada pela Câmara Federal, foi assinada pelos governadores, foi sancionada também pelo CONFAS. Então, a gente está buscando juntar aqui as alternativas, agora o governo está buscando outras soluções em relação às pessoas que mais precisam do poder público, que é a grande bandeira do governo de Goiás. Nesses 4 anos, eu não tenho dúvida disso. Então, eu quero aqui te esclarecer, e não é da forma que o senhor colocou, nós precisamos atender o princípio da anuidade. Essa matéria veio, os outros estados, aonde estavam também já de recesso, retornaram, porque ela foi decidida dia 21 e 22 de dezembro. Caso Vossa Excelência quisesse ver aqui essa decisão, eu te coloco na sua mão o convênio que foi feito, e o senhor possa fazer uma análise em relação a isso. Então, criticar é fácil demais. Meter o pau em governo, eu fui oposição, mas o governo do doutor Ronaldo, um governo sério, um governo que trabalha em prol do povo, ele mesmo, pós uma cirurgia, está aí buscando atender com tantas dificuldades o estado de Goiás, abriu mão até do seu aumento salarial, ele sabe que abriu mão, ele quis abrir, não faz diferença. Ele abriu mão. Então, não, ele está aumentando, o que eu acho que mais que é justo. Para você ter uma estrutura de governo com gente capacitada, você também tem que pagar bem. Então, você não vai ter quadros eficientes. Agora, ele abriu mão, o Ronaldo tem a vida dele independente, governa Goiás com prazer, com disposição de fazer o bem dos goianos. Obrigado, presidente. Matéria continua em discussão. Pela ordem, Major Araújo. Quer discutir a matéria, deputado? Está em discussão ainda. Eu quero discutir. Para discutir a matéria, deputado Major Araújo. Muito obrigado, presidente. Presidente, é só uma questão para a gente pontuar também. As autoconvocações, os projetos que serão votados, eles precisam ser publicados também na publicação da autoconvocação. Eu li a publicação do Diário da Assembleia e não vi nenhum desses projetos de governo.
Nós estamos votando esses projetos, inclusive, legalmente. Só havia lá os projetos da mesa diretora. Nós deveríamos estar votando nesta autoconvocação apenas os projetos da mesa diretora. E foram incluídos ilegalmente esses projetos. E, ademais, presidente, eu li atentamente quando o governo mandou o projeto Agro, e um dos motivos que ele elencou para justificar essa tributação do agro é que o governo de Goiás perdeu receita com relação à redução do ICMS dos combustíveis. E agora está aumentando. E me preocupa mais ainda porque a equipe do novo governo federal, que já está, parece que já está governando, pediu ao governo atual, ao governo federal, que não renovasse a redução do ICMS dos combustíveis. E que não renovasse também a redução, que na realidade foi zerado, os tributos federais sobre os combustíveis, PIS, CONFINS, etc. E, quer dizer, os impostos vão todos voltar novamente. Então, o que eu sinto nesse momento é que o agro sofreu um duro golpe. O governo deveria, pelo menos, para não ser chamado de mentiroso, revogar, então, a tributação do agro, porque ele vai voltar, já está aumentando aqui o tributo sobre o gás e o óleo diesel, vai aumentar, com certeza, o ICMS sobre a gasolina e o álcool, porque é isso que prevê aí o novo governo que está para tomar posse. Então, na realidade, o agro vai sofrer um duro golpe, porque não vai contar com a redução dos combustíveis, ainda vai ter que financiar aí a construção aí das rodovias ou a reforma das rodovias, a conservação. Então, é só essa observação e dizer que, evidentemente, meu voto vai ser contrário. Deputado Major Araújo, agradeço a Vossa Excelência a participação e solicito que registre presença. Até para efetuar o seu voto contrário, é necessário que registre a presença, também no sentido de legalizar a participação nessa reunião. Estou de ordem, presidente. A matéria continua em discussão, é encerrada, em votação. Para encaminhamento de voto, deputado Gustavo Seba. Deputado, presidente. Pois não, deputado doutor Hélio. Como o deputado Gustavo Seba discutiu, eu gostaria que ele me liberasse para eu encaminhar o voto, em nome do PSDB. Com a palavra, deputado Gustavo Seba. Está resolvido? Deputado Hélio de Souza, para encaminhamento de voto. Ok, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço aí a deferência do nosso líder, deputado Gustavo Seba. É preciso que se posicione e que se tome muito cuidado com o governo. A gente sabe que não é questão de ser fácil criticar. O que é fácil é quando você fala a verdade. Eu ouvi atentamente, principalmente aqueles que são contra esse projeto, e eu sou um deles, ouvindo o deputado Gustavo Seba, e ouvi agora o deputado Major Araújo. É muito complexo. Primeiro, quando um deputado colocou que era obrigado o governo do Estado a fazer essa lei. É lógico que não é obrigado. Se ele quiser aumentar o preço do combustível, ele faz a lei. E, lamentavelmente, ele fez. Agora, se tem um Estado que não deveria ter nenhuma majoração nessas alíquotas, somente combustível, seria o Estado de Goiás, porque não é todo o Estado da Federação que fez aquele projeto que penaliza o agronegócio, que prejudica o produtor rural em todos os níveis e, portanto,
é como se tivéssemos uma bitributação. O deputado Major Araújo foi muito feliz de que o governo do Estado, para compensar as perdas, ele criou aquela alíquota de contribuição para o agronegócio. É uma coisa cara, ela representa 1,6 daquilo que o produtor está, as duras penas, produzindo. E agora, quando se majora também o combustível, que é o principal termômetro da produção, que é uma das partes caras, o combustível, o óleo diesel é muito caro, e, consequentemente, essa majoração vai encarecer mais, inclusive afetando diretamente o agronegócio novamente, porque ele vai pagar 2 vezes. Segundo, vai afetar o transporte a nível de Estado, e aí estamos os produtos do agronegócio, ou seja, é uma matéria que poderia ser dispensada. Ela está sendo feita em caráter extraordinário e, lamentavelmente, o que a gente pode dizer é que vamos votar contra. Não é que é questão de ser contra ou a favor do governo, é votar contra aquilo que é contra a população goiana e aqueles que estão trabalhando. Portanto, senhor presidente, agradeço pela oportunidade e manifesto, então, o meu voto contrário a esta matéria. Muito obrigado a participação do deputado Hélio de Souza. E seguindo aqui a orientação de um efetivamente conselheiro, deputado Humberto Aidar, que eu acompanhei por muitas vezes presidindo aqui a CCJ, eu abrirei a palavra para encaminhamento de voto. Deputado Gustavo Seba. Deputado Gustavo Seba, para encaminhamento de voto, já que não tem questão de ordem aqui na votação, deputado. E segundo o deputado Humberto Aidar, eu gosto muito dessa situação que ele tratava aqui, dentro do parlamento é para parlar. Então, que o senhor use a palavra da medida que é necessária aqui, dentro das regras. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui também, inclusive fazendo coro às palavras do doutor Hélio, que a justificativa para tributar o agro era a perda de ICMS de combustível, que, na verdade, a gente sabe que não aconteceu. O governo, na verdade, desde que o Caiado assumiu para cá, arrecadou 50% mais de ICMS de combustível. Aí ele criou a taxa e agora está aumentando o ICMS do diesel. Fica de passagem. O deputado Chiquinho disse que não vai aumentar o diesel e o gás. Uai, deputado Chiquinho, você não está lendo o projeto, não? Onde é que você está? Uai, o projeto é exatamente para aumentar o ICMS. Bobagem que é essa. Ah, e não tem dessa de imputar o governo, porque está seguindo a Cefaz. Ué, peraí, quem que assina esse projeto? Da onde que veio esse projeto? Está escrito Confaz nele ou está escrito Governadoria do Estado? Então ele é do governo do Estado, para com isso, larga de demagogia, gente. Ah, mas o governador... Peraí, ele é obrigado? Eles puseram uma faca no pescoço dele e falou assim, você vai morrer se você não fizer isso aqui? Para, gente. Quem que vai receber esse dinheiro? Vai para o governo federal ou vai para o governo estadual, esse aumento de ICMS estadual aqui? Para quem que é a arrecadação disso aqui? É para o governo do Estado. Quem que é o interessado? É o governo do Estado. Não tem dessa. Ah, mas ele é obrigado porque o Confaz determinou... Meu amigo, se tem isso, se o Confaz já determinou, para que fazer esse projeto? Para dar segurança jurídica. Se ele estivesse do lado, se o governo estivesse do lado do povo, e falasse, não, eu não quero, eu estou sendo obrigado, eu não quero, então é o seguinte, então deixa questionar judicialmente. Deixa, eu não vou fazer, eu não quero que sobe o imposto, eu não quero que sobe o diesel. Mas é lógico que o governo quer, é tudo que ele mais quer, o que ele mais faz aqui, inclusive. Então, o governador não foi obrigado, fez porque quis, o governo do Estado, a Cefaz, que validou isso, não teve nenhuma decisão judicial, não teve nenhum tipo de obrigação para ele nisso. Deputado Tales, você falou que está buscando alternativas, vai dar vale gás para os outros. Beleza, e o aumento do diesel, deputado Tales, vai refrescar o quê? Vai subir tudo, o cara vai comprar um calçado, vai estar mais caro porque o frete foi mais caro, a roupa, o governo vai dar vale calçado, vale roupa, vale comida, vale transporte, vai dar tudo? Não, é uma alternativa que, bom demais, dá vale gás, mas não refresca nada. Você conversa e falar que o imposto do gás é pouco, não é pouco, para com isso, para com isso. Então, na verdade, não passa mais do que vai subir o preço final na bomba do diesel, e a hora que o cidadão goiano que está nos vendo aqui for comprar o gás, vai ter mais caro, ponto. Então, tem essa do governador, essa demagogia de tirar salário, a gente não vai entrar nessa discussão, porque a gente sabe que ele está criando mais coisas. E não, criticar não é fácil, deputado Tales. Fácil é ter benesse de governo.
e faça falar a verdade. A verdade é que está sendo criado um novo imposto nessa casa, um aumento de imposto, novo não, desculpa, um aumento de imposto do diesel e do gás de cozinha, que todo mundo vai pagar essa conta. Meu voto é contrário a isso. Com a palavra para encaminhamento de voto, deputado Thales Barreto. Oi. Parece que o deputado doutor Hélio e também o Gustavo não estão entendendo. Eu, sinceramente, eu respeito a opinião. Agora, essa decisão foi uma decisão da unificação dos impostos em relação aos estados, ICMS. É uma decisão que unificou todos os valores de ICMS de alguns itens. Os primeiros itens que estão sendo unificados é o óleo diesel, biodiesel e também o gás de cozinha. Nessa decisão, que foi assinada e posteriormente votada também pelo Congresso Nacional, ela tem que ter os princípios da unidade. Ou seja, a gente vai votar esse ano para ela valer o ano que vem. É uma determinação por parte do governo federal, que foi feito no dia 21 e 22, a reunião do CONFAS. Deputado Gustavo, você deve estar me entendendo mal ou me ouvindo mal. Eu não falei que o imposto é muito baixo, eu falei o ICMS. Por que vai subir mais em relação ao gás da cozinha, em relação aos outros estados? O ICMS cobrado hoje em Goiás, ele é menor do que grande parte do país. Se é baixo ou alto, se ele é muito... Não sei, eu estou falando que em relação às outras unidades, ele é mais baixo do país, um dos menores. Tudo bem, mas é um dos menores, por isso que a diferença na hora que unificaram o ICMS no Brasil inteiro. O óleo diesel está mais ou menos equilibrado, vai subir um pouco, mas vai subir? Vai. Mas o governo está buscando mecanismo para compensar isso. É isso que eu estou querendo dizer. Eu tenho convicção, e a própria secretária e o próprio governador, doutor Ronaldo, já está trabalhando, em especial, ao gás de cozinha, de criar alternativas, por exemplo, como o Vale Gás, que o governo federal exerceu. Então, o que eu quero ficar muito claro é isso. O governo de Goiás tem que cumprir essa determinação? Tem. Tem um princípio de unidade que nós temos que votar esse ano? Tem. As outras assembleias no Brasil também foram convocadas para votar esse tipo de projeto? Sim. Agora, chegar aqui e falar que o objetivo... Não, é uma decisão. A forma que vai acontecer, por exemplo, se o Haddad fizer uma reforma tributária, vamos ver o que vai acontecer. O princípio também de unidade de reforma tributária vai ser depois, só para 2024. Não, o governo é transparente, só queria te afirmar isso, o governo é transparente. E se precisar amanhã tomar qualquer medida que seja importante para o Estado de Goiás, vai ser tomada. Obrigado, presidente. Encaminhamento de voto, deputado Amaury Ribeiro. Senhor presidente, eu procurei saber qual seria o impacto desse projeto no Estado. Primeiramente, não é um aumento. É como disse o deputado Thales Barreto, o governo do Estado está se adequando a um projeto federal. Da mesma forma que quando o governo federal abaixou o ICMS dos combustíveis e o Estado teve que mandar para essa casa uma adequação, da mesma forma o governo federal está unificando um único imposto a nível nacional, que tem que ser votado também nessa casa. E é o que nós estamos fazendo. A oposição tenta jogar que vai haver um aumento, que o governo está fazendo isso para arrecadar. Isso não é verdade. O impacto que vai ter essa unificação no diesel em Goiás é insignificante, quase que imperceptível. Agora, na questão do gás, nós teremos sim um impacto maior, que, pelo que eu busquei saber, é na margem dos 7%, como disse o deputado Thales Barreto, porque no estado de Goiás o ICMS do gás de cozinha é abaixo do ICMS de combustível, do ICMS do gás de outros estados. E com a unificação que vai igualar, então nós teremos um aumento maior, significativo no gás de cozinha. Volto a dizer, no diesel, esse aumento será quase que imperceptível. Era só isso, senhor presidente. Obrigado.
Discutida a matéria, encaminhados os votos, está em votação o voto em separado do deputado líder do governo pela aprovação da matéria. Senhores deputados concordarem, fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a matéria com voto contrário, deputado Gustavo Seba. Pierre de Souza. Deputado Major Araújo já declarou voto contrário. Deputado Paulo Trabalho, voto contrário. Hélio de Souza. Deputado Hélio de Souza, voto contrário. Delegado Humberto Teófilo. Deputado delegado Humberto Teófilo, voto contrário. Registrou o meu, senhor presidente. Registrados os votos em contrário, está aprovada a matéria. Questão de ordem, presidente. Deputado Paulo Trabalho já foi registrado, deputado Paulo. Quem pede questão de ordem? Hélio de Souza. Deputado Hélio de Souza com a palavra para a questão de ordem, nosso decano. Senhor presidente, é só para a gente fazer uma análise dessa matéria. O CONFAZ, ele trabalha naquilo que se chama unanimidade. Se um Estado membro da federação não concordar com aquilo que for está sendo deliberado, um Estado ele impede que todas as consequências... Delegado Eduardo Prado, daquele, Coronel Adailton, delegado Eduardo Prado. Projeto, ele deixa de ter validade. Ou seja, Goiás perdeu uma oportunidade de salvar o Brasil se a gente conseguisse evitar que essa matéria fosse aprovada, porque ninguém pode obrigar um Estado a criar imposto ou aumentar imposto, que é o caso. Então, essa unanimidade não acontecendo, e se nós conseguíssemos derrubar esse projeto, nós teríamos dando uma lição para o país e evitando que, principalmente, 2 itens fundamentais. Na cesta básica, que o óleo diesel é fundamental, porque ele produz e transporta alimento. E a questão do gás de cozinha. Então, se Goiás não aprovar, o CONFAZ não teria condições de dar validade para aquilo que se aplica em todo o país. Obrigado, senhor presidente. Eu que tenho que agradecer a participação de Vossa Excelência, deputado Hélio de Souza. Encerro os trabalhos da comissão mista e convoco todos os deputados para a sessão ordinária convocada e aprovada na sessão anterior. Agora, no plenário desta casa.